Virgínia, porque no começo ela foi muito massacrada. Gente, mas também, como que era? Não, ela descia, eu não vou fazer porque eu tô gravidinha, mas senão eu já ia fazer uê! Porque ela só descia, ela Só vai nascer aí. É. Sambar que é Olha ela bom. sambando agora, ó. Melhorou, Mas hein? agora ela Sabe quantos melhorou. quilos tinha essa fantasia dela aí? Foi agora. Quantos? 5 quilos. Para. Ela já tá começando a treinar o peso que ela vai carregar no dia Que é real. bem mais, né? E ela já tá também com a sandália que ela vai usar, né? Então ela já tá começando a se preparar pro dia. Eu achei que ela melhorou muito. Também Achei ia que ela falar tá sobre isso. ótima, na Também. verdade. Eu acho que ela arrebentou, gente, porque eu acho que ela Tá calou a vendo? boca de todo mundo, né? Essa menina é boa em tudo que ela faz. Você tá entendendo? Ela Quando vai a pessoa atrás. é boa Dedica, numa né? coisa, ela é boa em tudo. Quando ela se dedica. Porque ela é Ela não focada. faz mais ou menos, Ela não né? Ela faz nada, faz nada isso. mais ou menos, entendeu? E ela calou a boca de muita gente. Por isso que eu dou like também de novo pra Virgínia. E olha esse samba no pé. Não, e olha essa bunda. E essa perna. E essa bunda? Se eu faço isso, a bunda fica assim, ó, igual geleia. Ah,